Ana parece não ter sorte. Dessa vez, paquerando o garoto, ela se assustou e derrubou suas coisas na piscina. Os chinelos e o chapéu ficaram boiando, mas os óculos afundaram. Quer saber o porquê? Se liga, tá rolando a química. Como vocês viram, mais uma vez a Ana se atrapalhou. No último episódio, ela havia se esquecido de colocar o fermento no bolo, lembra? Por isso ele não cresceu. Isso aconteceu porque não houve a fermentação. Só pra gente entender melhor, fermentação pode ser um processo químico ou biológico. O fermento químico é usado no bolo e é constituído de bicarbonato de sódio. Já o fermento biológico, usado para fazer pão, transforma uma substância em outra na presença de micro-organismos vivos. Na situação que nós vimos agora, a Ana derrubou suas coisas na piscina, mas apenas os óculos afundaram. A primeira coisa que imaginamos é que os chinelos são mais pesados que os óculos, e por isso deveriam afundar. Mas a química e a física explicam que esse pensamento está equivocado. Na verdade, o que justifica essa situação é um conceito chamado densidade. É o que vamos entender agora. Para este experimento, você vai usar óleo de cozinha, água e corante alimentício. Se você não tiver corante, pode usar suco em pó, café ou qualquer outra coisa que dê cor à água. Misture a água e o corante em copinhos descartáveis e leve ao congelador até virar gelo, que fica assim. Encha de óleo um recipiente transparente, que no nosso caso é uma proveta, e coloque os cubinhos de gelo. Você vai perceber que o gelo não afunda no óleo, mas quando ele começa a derreter, as gotas coloridas da água descem para o fundo da proveta. Isso acontece porque a densidade do gelo, do óleo e da água são diferentes. Densidade é a massa de um corpo dividida pelo volume dele, como vimos rapidamente no primeiro programa. Ela serve para que possamos conhecer o quanto de matéria está presente em uma determinada unidade de volume. Mas você sabe o que são massa e volume? Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Volume é uma grandeza física que mostra a extensão de um corpo em suas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Essas dimensões vão variar de acordo com a forma do objeto, e isso a gente aprende em matemática. E como será que foi feita a relação entre massa e volume? Lembra que já comentamos sobre alguns filósofos muito importantes para a química? A densidade também foi descoberta por um filósofo, o Arquimedes. Ele é lembrado até hoje por suas descobertas na matemática, física e química. E também é autor de diversas invenções, como o parafuso, a roldana e as rodas dentadas. Mas como será que ele descobriu a densidade? Bom, essa é uma história curiosa. Arquimedes descobriu o conceito de densidade na Grécia Antiga. Havia um rei chamado Hierão que tinha ordenado a um ourives que fizesse sua coroa de ouro. Quando Hierão recebeu a joia, ouviu rumores de que sua coroa era feita de uma mistura de ouro e prata. Desconfiado, convocou Arquimedes para desvendar se havia ou não algo de errado. Como o filósofo estava no auge de suas invenções e descobertas, pôde comprovar sua teoria, que envolve o conceito de densidade. O filósofo fez um experimento muito simples. Pegou a coroa do rei Hierão, um bloco de ouro e outro de prata, e todos esses materiais possuíam a mesma massa. Então Arquimedes mergulhou o bloco de ouro em uma bacia e calculou o volume do líquido deslocado. Depois, fez a mesma coisa com um bloco de prata. Por fim, mergulhou a coroa e observou que o volume de água deslocado era maior que o do ouro e menor que o da prata. Arquimedes concluiu que essa diferença no deslocamento da água acontecia porque o ouro e prata têm densidades diferentes. Portanto, a coroa era mesmo feita de uma mistura desses metais. Arquimedes também descobriu um novo conceito de força que estudamos na física, o empuxo. Fazendo um breve resumo, quando mergulhamos um objeto em um líquido, esse líquido exerce uma força para cima nesse corpo, que é contrária à força-peso exercida pelo próprio corpo. O empuxo é uma força resultante da somatória de várias forças diferentes que o líquido exerce sobre o corpo. Você sabia que o sal aumenta a densidade da água? Então boiar no mar é muito mais fácil do que boiar no rio. Isso acontece porque normalmente o rio tem água doce e o mar água salgada. Para exemplificar, vamos imaginar que este recipiente é um rio. Este ovo vai representar um banhista.
Quando colocamos o ovo na água doce, ele afunda. Agora, vamos transformar esse rio em mar, adicionando sal. Quando fazemos isso, o ovo sobe, porque a densidade da água aumentou com a adição de sal. Estudando a densidade, podemos ver que não é o material com maior massa que afunda na água, e sim o mais denso que a água. No último programa, vimos um exemplo disso, quando falamos de substâncias homogêneas e heterogêneas. Quando misturamos água e óleo, o óleo ficou em cima da água porque é menos denso. Até agora, falamos sobre a massa que representa a quantidade de matéria em um corpo, mas ainda existem outros tipos de massa que estudamos na química. Por enquanto, é importante que a gente conheça pelo menos duas delas: a massa dos átomos, que chamamos de massa atômica, e a massa das moléculas, ou massa molecular. Cada átomo possui uma representação que é feita por letras. Todas essas representações estão organizadas na tabela periódica. Nela, os átomos estão distribuídos como elementos químicos e recebem nomes e símbolos específicos. O oxigênio, por exemplo, é representado pela letra O. Já o sódio, um dos componentes do sal, que usamos agora há pouco na experiência, é representado pelas letras N maiúsculo e A minúsculo. A origem dos nomes dos elementos que constituem a tabela periódica é bem curiosa. 10 deles são muito antigos. 8 levam nomes de corpos celestes. 10 referem-se a seres mitológicos. 13 têm nomes de minerais. 9 têm a ver com a cor. 10 mencionam o lugar geográfico em que foram encontrados. 14 referem-se ao país em que descobertas foram feitas. 16 levam nomes construídos de acordo com certas características do elemento. E 11 levam nomes de pessoas. A tabela periódica começou a ser elaborada no século XIX pelo cientista John Dalton. Ele criou uma lista dos elementos químicos conhecidos naquela época e organizou essa relação de acordo com a massa dos elementos. Anos mais tarde, o químico russo Dmitry Mendeleev publicou um novo modelo da tabela periódica. Nele, os elementos químicos estavam ordenados de acordo com sua massa atômica e suas propriedades químicas e físicas. Esse modelo continua sendo usado, porém sofreu muitas mudanças, e hoje os elementos estão ordenados de acordo com seu número atômico e não de acordo com sua massa atômica. A tabela periódica ainda pode mudar futuramente com a descoberta de novos elementos químicos. Cada elemento químico pode conter vários isótopos do mesmo átomo. Isótopos, mais um nome para você guardar e é bem simples de entender. Vamos usar como exemplo o hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica. O átomo de hidrogênio pode ser encontrado na natureza com 3 massas atômicas diferentes: o hidrogênio de massa atômica 1, o deutério de massa atômica 2 e o trício de massa atômica 3. Mas todos continuam sendo hidrogênio porque mantém a mesma quantidade de prótons no núcleo e de elétrons na eletrosfera. O que varia é a quantidade de nêutrons encontrados no núcleo de cada átomo, ou seja, é o mesmo elemento químico com massas atômicas diferentes. Para reforçar, o hidrogênio só será considerado hidrogênio se encontrarmos apenas um próton em seu núcleo e um elétron na eletrosfera. Ou seja, todo elemento químico é caracterizado por uma quantidade fixa de prótons e elétrons. Quando um elemento possui 2 prótons, deverá ter 2 elétrons e deixará de ser hidrogênio, passando a ser outro elemento químico, no caso o hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica. Nossa, ouvi a palavra isótopo e acabei de me lembrar do carbono 14, um dos isótopos de carbono que é usado para decifrar a idade dos fósseis. Esse processo é chamado de datação e usa o carbono 14 porque ele está presente em todos os seres vivos que existem na natureza. Em 1947, o químico Willard Libby descobriu que a quantidade de carbono 14 em tecidos mortos diminui em uma taxa constante com o passar do tempo. Dessa forma, é possível calcular a quantidade de anos passados desde a morte de um organismo. Como vimos no último programa, molécula é a combinação de átomos do mesmo ou de diferentes elementos químicos. A partir da soma das massas dos elementos que compõem a molécula, obtemos a massa molecular. Como exemplo, temos a molécula da água, que é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A massa molecular da água é obtida pela soma das massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio que estão presentes nessa molécula. Mas como será que fizeram para quantificar os átomos ou as moléculas de um elemento? Para isso, existe uma grandeza chamada mol. Ela é usada na química, assim como usamos a dúzia no nosso dia a dia. Se pegarmos 12 ovos, teremos uma dúzia de ovos. O mesmo acontece com o mol. Se tivermos 1 mol de hidrogênio, teremos 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Também podemos calcular a massa de mol de uma substância.
Esse tipo de massa ficou conhecido na química como massa molar. Ela é numericamente igual à massa molecular. O que muda é a unidade de medida, que será em gramas por mol. Estudando os diferentes tipos de massa, fiquei curioso. Será que a massa é algo contínuo ou descontínuo? Será que a gente consegue dividir uma coisa infinitamente mantendo suas características? Nossa, bem pensado, Jean. Se pegarmos um pedaço de ferro, dividirmos pela metade, e pegarmos uma das metades, dividirmos ao meio novamente e repetirmos esse processo milhares de vezes, haverá um momento em que chegaremos aos átomos que compõem esse metal. O átomo é considerado a menor parte que podemos chegar de uma substância sem alterar suas características. Ultrapassando esse limite, ou seja, dividindo os átomos, teremos partículas elementares e não pedacinhos de metal. Portanto, a massa é algo descontínuo e não conseguimos dividi-la infinitamente sem modificar as características do elemento. Vendo o que aconteceu com a Ana, podemos entender mais uma vez que a química está presente em qualquer situação do nosso dia a dia. Embora pareça comum o fato de objetos poderem flutuar ou afundar na piscina, existem fatores específicos ligados à química que sempre vão interferir em tudo à nossa volta. Viu quanta coisa a gente conseguiu aprender e quanta curiosidade tiramos dessa situação? Ana, cuidado! Se não tivesse rolado a química, nada disso teria acontecido. Até a próxima, pessoal!